Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? É uma alegria estar convosco mais uma vez, que Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Juvan e a todos os pastores pelo carinho, de nos convidar. A gente fica feliz quando vai num lugar onde é bem recebido. Aí eu já disse que eu me sinto da casa. Eu não sei se vocês me recebem. Vocês me recebem? Só que você vai ter que colocar mais 4 cadeiras na sua mesa, viu? Eu não vou vir sozinho. Você falar que pode levar cachorro, eu levo uma cachorrinha também. De repente você curte o pet, né? Mas você falar que não, deixa ali em casa, tá bom? É bom estar com os irmãos, que Deus abençoe. Muita gente amiga, né? Toda a igreja, os irmãos. É bom estar com vocês. Louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, os meus filhos, que alguns deles vieram aqui no ventre, literalmente, né? Eu acho que era a água que eu bebia daqui. Que todas as vezes que eu vinha pregar, eu tomava água ali. E aí a Cláudia voltava grávida. Pastor Gilvan abriu a água aqui. Depois eu vou perguntar para a Cláudia se eu tomo ou não. Já a Cláudia atrás de casa, tá vendo, irmão? Ela está vigiando, né? Para evitar qualquer coisa, ela já traz de casa a água, né? Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, a gente tem uma história. Queridos, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 9, e depois nós vamos ler o capítulo de número 9, verso 1, e depois o 24, do 3 ao 5. Talvez você já me ouviu falar um assunto semelhante a este. Mas eu muito me inquietei por esta noite e orava a Deus pedindo uma palavra. E Deus, ele tem um mistério comigo, cada um tem o seu mistério, né? Eu acordo com a palavra, Deus me dá os tópicos da mensagem todinha. Eu tenho que correr e começar a anotar. E aí eu começo a estudar. Deus sempre faz isso comigo. Eu acordei com o texto, tal, e eu corri, eu tenho que ir na hora escrever. E eu sento, começo a escrever. Então eu quero pensar com vocês sobre este assunto. Deus me deu um tema para esta noite, eu quero falar sobre sabedoria para edificar. Sabedoria para edificar. Vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? Pastor, é profético? Não. Pastor, é invenção? Também não. É o quê? Pedagógico, só isso. Só para você gravar o tema da mensagem e sair daqui entendendo que você precisa de sabedoria para poder edificar, tá bom? Então o tema da mensagem é sabedoria para edificar. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Ficou bonito, mas se você falar mais alto, eu acho que esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje. Usa a fé, irmão, pelo amor de Deus, põe a fé em prática, né? Vamos melhorar isso? Vamos lá no 3, sabedoria para edificar. 1, 2, 3. Sabedoria para edificar. Eu falei que se falasse em comer, você ia dar lugar, tá vendo? Vamos ler o texto, diz assim, Provérbios 9, verso 1. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Provérbios 24, verso 3 a 5. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é mais precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Amém? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso. Te louvo a Deus, Pai, pela oportunidade que tenho. O teu servo, o anjo desta casa, já me colocaram em tuas mãos. Meu Deus, mais uma vez eu lhe peço, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos é o tão conhecido livro de Provérbios.
Para que você entenda aquilo que Deus tem para nós nesta noite, eu preciso que você me empreste os seus ouvidos e o seu coração. Eu costumo dizer que a gente precisa fundamentar a mensagem para que você possa entender o desenvolver dela. O texto que li está inserido em Provérbios. E na verdade, o livro de Provérbios, ele se ocupa naquilo que é conhecido como a categoria dos livros poéticos. Escute, os livros poéticos são também conhecidos como livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria. É interessante porque no livro de Provérbios ele vem tratar sobre os aspectos da vida, vem falar sobre a experiência do antigo Israel na prática e como eles devem se desenvolver no mundo criado por Deus. Logo, eu preciso lhe dizer que Provérbios não é um livro de promessas, pastor, não. Provérbios é um livro de conselhos. Por quê? É bem verdade que a maioria de nós conhece Provérbios 22:6, onde diz: instrui o menino no caminho que se deve andar, para quando ele crescer não se desvie dele. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que não está na igreja hoje. Então Provérbios não é um livro de promessas, mas conselhos. No entanto, esses conselhos cabem, se você observá-los, você vai viver por eles e vai ter uma vida próspera. Se não observá-los, você vai colher a consequência das suas próprias escolhas. Mas pastor, eu criei o meu filho na igreja, mas a palavra está lá. Ele pode estar onde ele for, pode estar lá na biqueira, mas ele olha e diz assim: cara, minha mãe que diz a verdade, eu preciso voltar para a igreja. No entanto, o texto que nós lemos vai nos falar sobre sabedoria para edificar. E não é a minha área, e eu não sou um bom construtor, e muito menos um bom servente. Eu sou aquele cara meio atrapalhado, que se você mandar eu mexer a massa, vai estragar. Mas não precisa ser um perito no assunto para entender que quando se vai construir algo, ou edificar uma casa, as colunas são de suma importância. É interessante porque, para que serve esta coluna? Para que venha dar sustentação, para que a casa não venha cair. Olha que interessante. Eu disse que o tema da mensagem é qual mesmo? Está vendo como você decorou? Pastor, o que o senhor quer dizer sabedoria para edificar ou sabedoria para construir? É interessante porque Oswald Sander, um grande escritor cristão, ele diz que sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Olha que interessante. Sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Como assim? Tem gente que tem muito conhecimento, mas o que ele faz com tudo aquilo que ele sabe? Nada. E aí, qual que é o resultado dele? Nenhum. Zero. No entanto, existem algumas pessoas que o conhecimento dele não é tão vasto. Todavia, o pouco que conhece, ele consegue aplicar. Aí quem olha para ele fala assim: olha que cara sábio. Você viu o quanto que ele faz? Então nós precisamos entender uma coisa, que ter sabedoria necessariamente não se resume ao tanto de conhecimento que você tem, mas sim o quanto você faz com o conhecimento que tem. Ou seja, quando eu falo sobre sabedoria para edificar, eu preciso entender uma coisa, irmãos, que sem sabedoria ninguém consegue edificar nada sólido. Sem sabedoria ninguém consegue construir nada. E aí quando nós olhamos o texto que é a base da nossa reflexão, ele diz que a sabedoria construiu a sua casa, e na casa da sabedoria tem quantas colunas? 7, olha que interessante. Aí Provérbios 24, do 3 ao 5, ele diz: com sabedoria você constrói, com conhecimento e discernimento ela se solidifica, se consolida, e você consegue encher os seus cômodos daquilo que é mais precioso. Quando nós olhamos sobre sabedoria para edificar,
eu quero olhar para o texto, para o livro de Provérbios, e Provérbios é muito rico. É bem verdade que eu não vou conseguir esgotar o assunto, embora eu tenha até meia-noite para pregar. Brincadeira, não peca, quase que você peca agora. Você usou de sabedoria, ficou calado, tá vendo? Olha que interessante, irmãos. Quando nós falamos sobre sabedoria, eu quero olhar para Provérbios e à luz do verso de número 1 do capítulo 9, eu quero pensar com você sobre 7 colunas da sabedoria. 7 colunas da sabedoria. Quantas colunas? É só para saber se você está comigo, tá bom, irmão? Se o irmão do lado dormir, você belisca ele. Aquele beliscão pentecostal. Como que é um beliscão pentecostal? Aquele que você belisca, ele fala, aleluia. Sai, aleluia. Queridos, 7 colunas da sabedoria. A primeira coluna da sabedoria que eu quero pensar com vocês, eu chamo de coluna do temor ao Senhor. Coluna do temor ao Senhor. Provérbios 1:7 diz assim: o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olha que lindo. Você quer começar a edificar alguma coisa? Quer começar a construir alguma coisa sólida? Começa temendo ao Senhor. Não tem jeito. Como assim? Irmãos, ninguém consegue construir nada que seja duradouro se ele não tiver como coluna base o temor a Deus. Quer um casamento próspero? Tema a Deus. Quer um namoro abençoado? Tema a Deus. Quer ser próspero na empresa? Tema a Deus. Quer ter vitória na quarta-feira da vitória? Tema a Deus. Aí quando a gente fala de temor a Deus, a gente precisa aqui entender que a ideia de temor está relacionada a um sentimento de profundo respeito e obediência. Queridos, você sabe quem te livra e me livra de sair construindo um monte de besteira aí? É o temor a Deus. Se dependesse de mim e de você, vem cá, só para nós que viemos aqui, quem está assistindo pela internet, você já pensou se quando você vai fazer alguma besteira, você não olhasse para a tua casa e visse a coluna do temor a Deus? Para pensar onde é que você ia estar. Alguns de nós dizem assim, se não fosse crente, você ia ver só. Já usou essa expressão? Ah, se eu não fosse crente, você ia ver só. Você sabe por que você fala isso? É porque tem uma coluna, o temor ao Senhor. Não é o fato de você ser crente, porque ser crente até o diabo é. E a Bíblia diz lá em Tiago que ele é melhor do que alguns de nós. Por quê? Porque ele crê que estremece. Tem gente que crê nem estremece mais. Então não é o fato de ser crente, é o fato de você ainda temer a Deus. Então quer que a sua casa permaneça firme? Tema ao Senhor. Tem algo que é interessante na construção, porque dependendo da construção, a coluna fica escondida, é ou não é? A coluna fica escondida. Eu concordo, eu não sou perito, nem sou engenheiro civil, mas eu sei que não tem só essas colunas aqui. Tem algumas que estão escondidas, não é? Ninguém precisa ver, mas a garantia que a casa não cai é que ela está lá. Mas quando a gente aplica o princípio da vida, você sabia que o olhar de Deus vê quem tem coluna do temor e quem não tem? Eu não sei se isso te assusta ou se te deixa feliz, mas uma coisa é fato, Deus quando vê a sua edificação, Ele olha e diz assim, meu Deus, essa aí não aguenta um sopro. Essa aí não aguenta um vento. Mas aí ele olha para alguém e diz assim, ó, esse tem profundidade, essa tem coluna. É por isso que, irmão, o vento pode soprar, as chuvas podem vir, o rio pode transbordar, mas a tua casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Então a primeira coluna que nós precisamos edificar, eu chamo de a coluna do temor ao Senhor. E é verdade, irmãos, tem muita coisa que a gente não faz
não é porque somos bonzinhos. É porque na hora que a tua carne grita, na hora que você, quer dar aquele, diz assim, larguei de mão. Aí o Senhor vem dentro de você, te chacoalha e diz assim, isso não é para você. Faz me lembrar de um testemunho que serve de um testemunho. O pastor estava desiludido da vida, o pastor estava chateado, e um dia ele disse assim, sabe uma coisa? Eu vou largar de mão, eu vou mergulhar num bundão de cabeça, sabe uma coisa? Hoje eu vou pecar e vou pecar pesado. Ele então disse assim, eu vou num bordel que tem aí, numa casa aí, se é para me acabar, eu vou me acabar. Quando ele está entrando na casa, alguém olha para ele e começa a chorar e diz assim, pastor, não acredito, o senhor teve coragem de entrar aqui para me buscar? Aí o temor do Senhor sacudiu nele e disse, meu filho, eu te escolhi, não é para isso, eu te escolhi, eu te levantei, ei, a tua casa não vai cair, porque tem uma coluna de alguém que teme a Deus. Mas algo me chama a atenção, porque a sabedoria construiu a casa e ergueu 7 colunas. A primeira coluna é o temor ao Senhor. Mas qual é a segunda coluna? Eu chamo da segunda coluna de viver por propósito. Provérbios 16, verso 4 diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Olha que Provérbios diz, que Deus faz tudo com um propósito. E aí quando nós pensamos o que é propósito, embora talvez seja um assunto que está muito em alta, propósito, em uma definição simples, é a razão pela qual algo existe ou foi criado. Como assim? Queridos, quando eu olho para essa cadeira, eu sei que ela foi feita para um propósito. Qual é o propósito da cadeira? Sentar. No entanto, eu posso usá-la fora do propósito, sim ou não? Sim. Você usa a cadeira para alguma outra coisa? As irmãs usam como uma escada para limpar o armário lá em cima. Aí ela está sozinha em casa, ela sobe e a cadeira começa a tremer. E ela é crente avivada, ela diz, Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor, me guarda. Só que ela esqueceu daquela parte, não tentarás o Senhor teu Deus. Dá certo? Eu particularmente uso a cadeira, a minha esposa não gosta. Mas eu uso-a como cabide. Pensa num trem bom para pendurar o blazer, irmão. A minha esposa de vez em quando diz assim, meu filho, Gustavo, você parou no meio do caminho, já vai direto. Mas eu não sei, é um negócio, a cadeira olha para mim, eu olho para ela e... No entanto, dá certo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nem tudo aquilo que está dando certo está dentro do propósito. Tem gente que está se enganando. Ele quer a quarta-feira da vitória, mas ele precisa entender que antes de Deus lhe dar vitória, ele precisa começar a viver o propósito pela qual foi gerado. E você só vai ser pleno se viver o propósito pela qual você foi gerado. Salmo 138, verso 8 diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone a obra de tuas mãos. Deixa eu lhe dizer, o propósito existe antes de você existir. Porque se você veio a esta terra, quem te criou já te criou com um propósito. Mas pastor, por que eu preciso ter sabedoria para edificar e erguer a coluna do temor ao Senhor, e agora erguer a coluna de viver por propósito? Simples, queridos. Porque quando eu passo a viver por propósito, isso me volta a Deus, porque eu não criei a mim mesmo. Então quando eu me volto a Deus, eu começo a dizer, Senhor, o que queres de mim? A oração muda, não é o que eu quero, é o que Deus quer de mim. Por quê, pastor? Porque há quem diga que a pior coisa para um homem não é a morte. A pior coisa para um homem é viver os seus dias sem um propósito.
Quando você lê Eclesiastes, irmãos, e Eclesiastes é muito rico, ele diz que ainda que um homem tenha vivido muito e tenha 100 filhos, e trabalhado e conquistado riquezas, e não tenha aproveitado nada, uma criança que nasce e aborta é melhor do que ele. Depois você lê Eclesiastes. É interessante porque quem vive sem propósito, vive em busca de resultados. E não apenas em busca de resultados, mas vive pela necessidade de aprovação. Então eu estou sempre me martirizando. E aí, você gostou? E aí, como é? Deu certo? O que você acha? Aí, eu faço ou não faço? Querido, quem vive por propósito entende. Eu fiz porque eu vivo um propósito. Deus me chamou para isso. E foi para isso que eu nasci. Pastor, mas você não está correndo atrás do que dá certo? Não, eu estou correndo atrás daquilo que Ele me chamou para fazer. E se eu vivo aquilo que Ele me chamou para fazer, Ele vai cuidar de mim, vai cuidar da minha casa, vai cuidar da minha família. Olha, é o nosso problema, irmãos, é que às vezes o não viver por propósito gera um desgaste emocional, porque toda hora a gente está em busca de alguma coisa. E você nunca vai ser pleno. Você terminou uma pós-graduação, está começando outra, e agora tem outra. Aí você, ora está fazendo isso, daqui a pouco está fazendo aquilo. E há sempre uma sensação de insatisfação. Por quê? Porque você ainda não entendeu o propósito pela qual foi chamado. Queridos, viver o propósito de Deus. Nem todo mundo foi chamado para estar em cima do altar. Mas você vive o propósito de Deus sendo o melhor mecânico que Deus te chamou para ser. Você vive o propósito de Deus sendo o melhor médico que Deus te chamou para ser. Você vive o propósito de Deus sendo o melhor advogado. Não importa o que você faça, mas faça para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, queridos, quando a gente entende isso, evita o desgaste emocional. Então eu preciso, sabedoria construiu a sua casa e edificou, levantou 7 colunas. A primeira coluna é o temor ao Senhor. A segunda coluna é viver por propósito. Mas qual é a segunda coluna? Eu chamo esta coluna de gerencie as suas emoções. Provérbios 4, 2 e 3. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que lindo. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E quando o texto fala sobre coração, o texto não está falando, irmão, para você ver se está com colesterol alto, não. Quando o texto fala de guardar o coração, ele não está fazendo menção de você no seu dia a dia olhar a escada e o elevador e dizer assim, bom, Provérbios diz, guarda o seu coração, eu vou de escada. Não é isso. Quando o texto fala de coração, o texto está falando de coração como centro das nossas emoções. E aí é interessante porque, queridos, 80% das nossas ações, e isso especialistas no assunto dizem, que 80% das nossas ações, na verdade, são reações. São reações. Você faz, e depois que você fez, aí você dá aquela equilibrada assim, então, irmão, é que eu não queria falar desse jeito. Não, é assim, perdoa que hoje eu não estou legal. Hoje você não está legal, amanhã você não está legal, depois você não está legal, e alguém olha para você e diz assim, você não é nada legal. O que está acontecendo? Aqui não tem, mas talvez na igreja, lá do outro lado do planeta, tem um chato, não tem um chato? Pelo amor de Deus, não aponta a ninguém, eu não vim aqui semear discórdia. Mas às vezes o problema é que a gente precisa gerenciar as nossas emoções. E me disseram para mim assim, cuidado, hein? Porque quando você ficar mais velho, piora. Eu disse, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Quando você ficar mais velho, piora. Então o que nós precisamos entender? Que, queridos,
irmãos, que às vezes nós precisamos baixar um pouco a adrenalina. Calma. Pensa, você já está no piloto automático, bateu, levou. Você não tem paciência para parar e ouvir. Faz tempo que você não senta com teu filho, com a tua filha, com a tua família, para ouvi-lo. Você está sempre no piloto automático. E aí, o que é pior, vai dar um treco em nós e vai ficar tudo aí. Pastor, eu achei que o senhor ia pregar sobre Pentecostes, vou chegar lá. Quem sabe a 8ª coluna não é o Pentecoste, mas só tem 7. O que acontece, irmãos? Olha que interessante. A palavra motivo e emoção, ela tem a mesma raiz no latim, que é movere. Então, às vezes, nós estamos agindo de tal forma pelo motivo. E qual é o motivo? Os meus sentimentos, as minhas emoções andam abaladas. Eu estou agitado demais. E qual é o problema de tudo isso? Eu estou sofrendo de SPA, síndrome dos pensamentos acelerados. A coisa nem aconteceu e eu já estou sofrendo. E o que é pior, pensamento é virtual, mas emoção é real. Então, como você pensa antes e imagina toda uma cena, então você chega em casa, a esposa está séria, então você já começa aqui, ó. O que eu fiz para ela? Tá com essa cara aí. Misericórdia, eu não fiz nada, ela já está de novo assim. Aí você já começa a criar toda uma situação. Aí ela fala assim para você, porque você pensou, pensamento é virtual, mas a emoção, o sentimento é real. Aí você só pensou e ficou bravo. Aí ela diz, tudo bem? Aí você diz assim, eu que pergunto. Você conhece alguém assim? Pelo amor de Deus, não aponta ninguém. Senão nunca mais eu volto aqui. Eu que pergunto. Às vezes nós estamos numa pilha, a ponto de explodir. Mas olha que interessante. Provérbios diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele está dizendo assim, guarda as tuas emoções, cuidado. Se o tema da mensagem é sabedoria para edificar, às vezes, querido, eu posso estar destruindo a minha casa, porque eu não ergui esta coluna. Cuidado, meu irmão, você está explodindo com quem não precisa. Lá fora você tem paciência com todo mundo, mas dentro de casa você explode. Lá fora você abraça todo mundo. E quer que eu lhe diga um negócio? O filho da visita vem, derruba o sul, que tu diz assim, imagina, deixa que eu limpo. Quando é o teu, tu só falta matar. Eu estou falando sobre edificar a casa. Eu estou falando sobre deixar nossa casa sólida. Pastor, mas não é a quarta-feira da vitória, e que a vitória é melhor do que ter uma casa firme na rocha? Que a vitória é maior e melhor do que vir entrar aqui nesta casa e dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha família servimos ao Senhor. Tem coisa que não tem preço, irmão. Tem coisa que o dinheiro não paga. Esses dias eu fui pregar um trabalho num congresso. Aí o pastor disse assim, vem aqui, Lucas, orar pelo seu pai. Não tem preço isso, irmão. Eu assumi a tribuna para pregar e o meu filho subir para orar por mim. Esses dias eu estava pregando em São Bernardo. Aí o pastor, estava eu e a minha esposa na tribuna. Ele disse assim, vem aqui, irmã Cláudia, orar pelo seu esposo. Eu até brinquei, eu disse assim, ainda bem, irmão, que a gente está bem. Já pensou se ela vem fazer oração? Deus, esse homem. E eu disse na igreja, eu disse assim, ainda bem, quando eu prego ela ainda chora. E não é de raiva. Tem coisa que não tem preço. Eu entrar no carro para vir embora e ouvir, eu já ouvi dos meus 3 filhos dizer assim, pai, foi uma bênção. Hoje Deus falou comigo. Eu erro como todo mundo,
fico bravo como todo mundo, e de vez em quando a minha esposa puxa a minha orelha e diz assim: vai devagar, tu está muito acelerado, você está muito agitado. Esse dia, meu filho, vai devagar, tu está preocupado, calma. Porque quando a gente está com as emoções abaladas, a gente é áspero, a gente bateu, levou. Mas nesta noite Deus está falando conosco: o teu casamento vai ser uma bênção, a tua casa vai ser uma bênção, os teus filhos vão ser uma bênção, ei, as tuas noras vão ser uma bênção, o teu genro vai ser uma bênção, os teus netos serão uma bênção, porque na tua casa tem presença de Deus, porque na tua casa o Espírito Santo reina. Sua casa não vai cair. Sabedoria edificou a sua casa e ergueu 7 colunas. Os nossos olhos e ouvidos são portas de entrada para o nosso ser. Aquilo que eu vejo, o que eu ouço, tem poder de influenciar o que eu penso. E o que eu penso age diretamente naquilo que eu sinto. E a maneira como eu estou me sentindo é que eu vou me portar. Sentimento, pensamento, sentimento, comportamento. Pastor, então como é que eu faço para ajudar a gerenciar as minhas emoções? A Bíblia diz: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Aí o verso continua: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Calma, vai dar certo, Deus vai dar um escape. Calma, Deus vai entrar com cura. Calma, Ele é Deus da providência. Calma, Ele é socorro. É só uma fase, vai passar. Pastor, o senhor está jogando palavras ao vento? Não, eu estou falando a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. O profeta diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, de todas, de todas, de todas, de todas elas. Tem livramento, tem socorro de Deus chegando para a tua casa, tem cuidado de Deus. Ei, você não vai morrer sem ver o bem do Senhor sobre a tua família. Alabancho, rabandaravasya. Oh, queridos, sinta a presença de Deus aqui. Sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Qual é a 4ª coluna da sabedoria? Essa é boa. Cuidado com a língua. Eu não sei porque que Deus mandou eu pregar essas coisas, né, irmão? Eu fico olhando cartaz assim, só gente fera. Oh, Jesus, lá vai eu com essas mensagens. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Estou tentando ter juízo, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda em oração. Provérbios 16, 23, 20. Irmão, você deveria ler Provérbios. Provérbios 16, 23 e 24. Ó. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Misericórdia. Só aqui você pregava umas 2 horas. Olha que lindo. O coração do sábio ensina a sua boca. Na hora que você for falar assim, ó, enche a boca d'água. O esposo diz assim, né? A esposa está brava com você. O que é que foi? Repete. Fala de novo, você é homem. Enche a boca d'água. O sábio instrui, ensina a sua boca. Olha o que ele diz. As palavras, elas são como um favo de mel. São doces para a alma e traz cura aos ossos. Quando a minha boca é profética dentro da minha casa, traz cura aos ossos. Tem alguém na tua casa que está triste,
e você usa a tua boca, a tua língua, e olha lá e diz assim: fique em paz, Deus vai te dar vitória. Fique em paz, Deus está entrando com providência. Tiago, escrevendo sobre a língua no capítulo 3, ele diz que a língua tem poder de dirigir, ele diz que a língua tem poder de guiar, de orientar. Por quê? Porque ele usa a metáfora do freio no cavalo e o leme no navio, e ele diz: assim é a língua, ela dirige, ela guia, ela orienta. Tem alguém na tua casa que não sabe para onde ir, mas Deus vai usar a tua boca para dar direção, Deus vai usar a tua boca para abençoar. Ei, chega de maldizer, chega de olhar para alguém e dizer não tem jeito. Deus está te dizendo: vou te dar autoridade para fazer como Ezequiel. Profetiza sobre esses ossos, e esses ossos terão vida, esses ossos terão vida. Deus vai te usar para profetizar no meio desse vale. Deus vai levantar a vida de alguém por causa da tua oração. Deus vai levantar alguém que está caído por causa das tuas palavras. Oh, querido, você não sabe como uma palavra cura os ossos e alegra a alma. Quantas das vezes eu não estava triste, preocupado, porque a gente fica e para com esse negócio de super crente, porque não tem não. Tem dia que a gente não está bem, mas Deus usa alguém com uma língua que vai te dar direção, que vai te abençoar. E quantas das vezes Deus não usa alguém dentro da nossa própria casa. Eu tenho um mistério com os meus filhos, irmão, porque eles sempre estão comigo, minha esposa. E aí eu prego a mensagem. Quando eu estou triste, eles começam a pregar tudo que eu preguei para mim. Irmão, tem novinho, o Lucas tinha 4 anos. Eu todo preocupado com a situação, ele fez um pupurri das minhas mensagens, pegou um pedacinho de cada uma. E ele, ó pai, tá aí pregando, ele pregando, e a Cláudia olhando e rindo, e eu chorando. Outro dia eu estava assim, a Hannah veio: pai, o senhor pregou, Rebeca, o senhor pregou. Um dia eu fiquei invocado, disse assim: eu não vou levar vocês mais não. Só que a palavra, ela é vida aos ossos. Na sua casa não vai cair, sabe por quê? Porque na sua casa tem uma coluna do temor ao Senhor. A sua casa não vai cair, porque na sua casa você tem uma coluna. Aqui a gente não busca resultado, a gente vive por propósito. A sua casa não vai cair porque tem uma coluna. Aqui a gente procura gerenciar as emoções. A gente até ira, mas não peca. A Bíblia diz: ireis, mas não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Então esse negócio de ficar 3 meses sem se falar está errado. Acerta as coisas. Ah, mas foi ela que começou. Não, Deus não está perguntando quem começou, está dizendo: vamos acertar. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Sua casa não vai cair, sabe por quê? Porque lá tem uma coluna. Cuidado com a língua. Lá vocês entenderam que as palavras são como doce. Ela alimenta a alma e cura os ossos. Então quando você vê alguém desanimado lá, chega para ele, chega para ela, diz assim: fique em paz. O Deus a quem a gente serve é muito maior do que esse problema. O Deus a quem a gente serve é muito maior do que essa situação. Oh, queridos, a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Qual é a 5ª coluna da sabedoria? 5ª coluna da sabedoria: os verdadeiros valores. Tem uma coluna lá. Lá vocês sabem o que são os verdadeiros valores. Olha que lindo. Provérbios 17:16. Estou dizendo, vai ler Provérbios. Provérbios 17:16. De que serviria o dinheiro na mão de um insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Irmão, para que serve o dinheiro na mão de um insensato, se ele não sabe o que são os verdadeiros valores? Olha que interessante. Na vida, a gente precisa entender algo. Tem coisa que tem preço, outras possuem valores. E pensar sobre isso, irmão, é entender que aquilo que de fato tem valor, o dinheiro não pode comprar.
o dinheiro não pode comprar. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não tem o dinheiro que eu tenho. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Provérbios 23, 4 e 5. Não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Sabe o que ele está dizendo? Você está correndo atrás de enriquecer, e está deixando de lado aquilo que realmente tem importância. Talvez você precise entender uma coisa. O dinheiro, ele te permite comprar um ótimo colchão, mas ele não tem poder de comprar o sono. Aliás, hoje vendedor de colchão, né, parece um médico, né? O cara tá com um jaleco assim chique, é legal, né? Se os irmãos vendem aí, né? Não estou zombando não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. E é legal que assim, né? Os seus problemas são isso, são aquilo, o cara já saca o controle do colchão. E aí ele começa a falar um monte de... Eu fiquei pensando, eu com o controle daquele não ia dormir, ia ficar brincando. Mas por mais caro que você pague no seu colchão, o seu dinheiro não tem poder de comprar o sono. Não compra. Ainda que o seu colchão, né, a esposa e o esposo, do seu lado esteja mais baixo. Porque às vezes acontece. No lado do esposo fica mais baixo. Aí quando o esposo levanta mais cedo, a esposa rola, parece que ela cai num buraco, não consegue sair. Isso é revelação, olha que eu te aponto, Deus está me mostrando. O irmão ficou com medo agora, se eu descer aí, eu vou ser que é o irmão do colchão. Brincadeira, querido. Ainda que o seu dinheiro compre os melhores colchões, ele não tem o poder de te dar o sono. Ainda que o dinheiro promova ou te deu a melhor festa de casamento, o teu dinheiro não tem poder de te dar um lar. Por quê, queridos? Porque nós lemos que é com sabedoria que se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Então, querido, valoriza a tua família. Valoriza em estar com os teus. Honre enquanto ele está com você. Porque, queridos, não adianta depois que ele partiu, ela partiu, a gente fazer o melhor. Porque você pode dar as melhores rosas, mas ela não vai conseguir sentir o cheiro. Você pode fazer as melhores homenagens, mas ela não vai estar lá para ler e nem ouvir. Então valoriza hoje, honra hoje, abrace hoje. Eu vivi uma experiência, irmãos, que isso mexeu comigo. Eu estou sempre correndo. E nesse dia eu ia dar uma palestra para obreiros, e era longe. E eu descendo correndo, e a minha filha Hannah, menorzinha, ela era mais novinha. E a Cláudia sempre fez algo com ela, que é ficar olhando as nuvens e fica, olha, aquela nuvem se parece com aquilo, aquela nuvem se parece com isso. E nesse dia eu corria porque eu ia deixar eles na minha mãe, ia para lá eu e a Cláudia. E eu descendo correndo para colocar ela no carro. E ela começou a apontar, pai, olha aquela nuvem, parece isso. Pai, olha aquela nuvem. E eu, tá bom, vamos. Coloquei dentro do carro, prendi o cinto de segurança. Vamos, gente, sair correndo. Deixei todo mundo na casa da minha mãe. Ó, mãe, tchau, Deus abençoe que eu estou atrasado. E quando eu estou dirigindo, indo para onde eu estava indo, meu peito apertou. Eu disse, Deus, a minha filha queria me mostrar um formato de uma nuvem, que eu não tive tempo para aperfeiçoar, para ver, para contemplar com a minha filha. Uma nuvem. O que eu estou fazendo? Meu peito apertou de tal forma, irmão, que eu comecei a orar. Sabe aquele sentimento que parecia que alguma coisa ia acontecer? E eu comecei a orar dizendo, Deus, me permita ver a nuvem com a minha filha. Deus, me permita parar para olhar a nuvem com a minha filha. Às vezes a gente está correndo tanto e desprezando aquilo que tem valor.
Quanto tempo faz que vocês não param para tomar um cafezinho? Quanto tempo faz que vocês não param para dar aquela conversada? Para rir um pouco. Rir sim de coisas idiotas. Mas a gente ri, é engraçado. A gente está sempre correndo. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida passa muito rápido. Quando você lê Isaías, o profeta diz que o homem é como a flor, como a erva. Bate o vento, vem o sol, ele seca e não sabe mais onde está plantado. Ergue a coluna dos verdadeiros valores. Se for necessário você ficar 10 minutinhos a mais, fica. Mas você vai ver que esses 10 minutinhos vão fazer toda a diferença no seu relacionamento. A sabedoria construiu a sua casa. E ela ergueu 7 colunas. A 6ª coluna que a sabedoria ergueu, eu chamo essa coluna de recomeçar. Recomeçar. Provérbios, capítulo de número 2, verso 1 a 5, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se você clamar pelo conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como os tesouros escondidos procurares, sabe o que ele está dizendo? Se você correr atrás da sabedoria como você corre atrás de dinheiro, olha o que ele diz. Então, verso 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que coluna é essa, pastor? A coluna do recomeçar. Porque eu olhei para minha casa e eu tenho a coluna do temor ao Senhor. Eu olhei para minha casa e eu sei que tem a coluna de que a gente vive por propósito. A gente gerencia as emoções. A gente toma cuidado com a língua. A gente sabe o que são os verdadeiros valores. Mas tem um detalhe. Você vai errar. E vai errar muitas vezes. Você vai falhar. E vai falhar muitas vezes. Pastor, o senhor veio falar de falhas, de perdas? Não. Eu vim falar de recomeço. Mas não importa quantas vezes você falhou. Não importa quantas vezes você tentou. Você vai olhar para essa coluna e vai dizer assim: Deus hoje me deu uma nova oportunidade de recomeçar. Eu vou recomeçar. Porque, querido, desistir é mais fácil. Largar tudo é mais fácil. Abandonar parece ser mais fácil. Mas recomeçar tem a ver com reconhecimento. Recomeçar tem a ver com entender que falhou e caiu. E fazer igual o filho pródigo fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Vai começar. O pai está de braço aberto dizendo assim: eu estou te esperando. Deus está nos dizendo que Ele tem uma nova oportunidade aqui hoje. Há uma oportunidade de recomeço. E eu não estou aqui para apontar os seus erros, porque eu também falho. Mas eu estou aqui para lhe dizer que tem um Deus que está dizendo: se você tiver atitude de recomeçar, eu fecho com você hoje e digo: a tua casa não vai cair, a tua família não vai ser destruída, o teu casamento não vai ser dissipado, porque o Senhor está contigo. Mas recomeçar tem a ver com coragem para tentar mais uma vez. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Ana chorava. Mas quando ela está diante do tabernáculo, o texto diz, verso 9 e 10, e Ana se levantou com amargura de alma e orou ao Senhor. É como se Ana estivesse dizendo assim: está doendo, mas eu vou me levantar. Está complicado, mas eu vou me erguer. Tem coragem de recomeçar? Recomeçar tem a ver com tomar uma decisão.
tomar uma atitude. Tem que sair daqui, vir para aqui e virar uma ação. Não adianta eu pregar aqui, você ir embora e não recomeçar. O recomeço é hoje. Quando eu chegar em casa eu oro a Deus. Não, a oração é agora, é você e Deus aí. Não tem essa ideia, eu vou marcar um dia para ir no monte, aí lá eu recomeço. Não, é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Qual é a 7ª e última coluna? Ame a palavra. Provérbios 3, verso 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias de vida, e te acrescentarão anos de vida e paz. Quer ter uma casa firme? Ame a palavra. Quer ter uma casa sólida? Ame a palavra. Quer ter filhos abençoados? Crie eles pela palavra. Quer ter um namoro próspero? Namore pela palavra. Quer ter um irmão? Traz a palavra para a tua vida. Tem jeito. Você não precisa. Pastor, mas a gente tem que ler a Bíblia. Ué, você não come todo dia? Não devia nem fazer essa pergunta. Se você come todo dia, você tem que ter a palavra todo dia. O salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, quem teme ao Senhor, olha que interessante as colunas. Eu estou concluindo e encerrando. Eu queria chamar minha esposa para adorar. Vem aqui, filha, eu tenho aqui 5 minutos. Quem teme ao Senhor, procura viver por propósito. Olha que interessante de se ter as colunas em casa. Quem teme ao Senhor, procura viver por propósito. E quem procura viver por propósito, sabe que vai precisar gerenciar suas emoções. E quando ele estiver gerenciando as suas emoções, ele sabe que vai precisar tomar muito cuidado com a sua língua. E ele sabe que ele vai precisar identificar aquilo que realmente é valor. Só que às vezes ele vai falhar. Só que ele sabe que é preciso recomeçar. E tudo isso você só consegue se tiver a... É por isso que o texto diz: a sabedoria edificou a sua casa e ergueu 7 colunas. Eu vim aqui só dizer para você que se você edificar sua casa com sabedoria, sua casa não vai cair. Pessoas são diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas tem um detalhe: a casa que tem Jesus, que está firmada sobre a rocha, o vento sopra, os rios transbordam, mas ela não cai. Você crê que a tua casa vai ficar de pé? Com a permissão do pastor, se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos adorar. Aleluia. 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 Ó. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia. Tem hora que a gente fica. Ó. Ó, não pare, Ele está vendo. Segura a mão de alguém aí, ó.
Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te amar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, Oh, na tua vergonha eu vou te tem honra de Deus para você. filho, eu vou te honrar. Tem honra de Deus para tua casa. Tem honra de Deus para tua família. Oh, aleluia. Olha aqui. Deus conhece tua estrutura. É, Sabe o que está fazendo. E mesmo que que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Deus, derrama do teu Espírito sobre nós. As lágrimas, e vou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? O Espírito Santo Volte para o mar alto, sopra sobre nós. eu vou te Oh, Espírito Santo, filho, eu vou te oh, tem honra de Deus para a tua vida. Oh, la lavandarabaia sé. Oh, lavandorecaia sé. Olha, e se o teu barco parecer Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Oh, meu Deus, meu Deus, renova a tua igreja, Deus. Pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Segurando a mão desse crente, ainda nós vamos declarar algo profético aqui. Eu vou contar até 3, você vai dizer assim: a minha casa vai ficar de pé. Amém? Você crê nisso? Isso é profético. A minha casa vai ficar de pé. Amém? Eu conto 1, a palavra foi pregada. Eu conto 2, eu sinto a presença do Espírito Santo. Não esquece, quando eu falar 3, a minha casa vai ficar de pé. Eu conto 3, a minha casa vai ficar de pé. Aplaude Jesus, aplaude Jesus.